Prestação de contas anual da administração da ANTT, depois de aprovada pela diretoria, será submetida ao Ministro de Estado dos Transportes para remessa ao Tribunal de Contas da União, TCU, observados os prazos previstos em legislação específica. Capítulo V das disposições finais, artigo 36. O regimento interno disporá sobre o detalhamento da estrutura e atribuições das unidades administrativas da ANTT. Artigo 37. Serão transferidos para a ANTT os contratos já celebrados, os acervos técnicos, incluindo registros, dados e informações, detidos por órgãos e entidades do Ministério dos Transportes encarregados da regulação, tanto da prestação de serviços quanto da exploração da infraestrutura de transportes terrestres. Artigo 38. A ANTT poderá organizar e implantar, em benefício de seus servidores e respectivos dependentes, serviços e programas de assistência social, médica, odontológica, hospitalar, alimentar e de transportes, na forma da lei. Parágrafo único. Os serviços e programas de que trata este artigo poderão ser executados diretamente ou mediante convênios e contratos com entidades especializadas, públicas ou particulares. Artigo 39. A ANTT apresentará ao Ministro de Estado dos Transportes suas necessidades de pessoal a ser absorvido no quadro de pessoal específico de que trata o art. 113 da Lei nº 10.233, de 2001, levando em consideração a experiência acumulada e os conhecimentos especializados. Artigo 40. Fica delegada ao Ministro de Estado dos Transportes competência para decidir, mediante proposta apresentada pela diretoria da ANTT, sobre a absorção no quadro de pessoal em extinção da agência dos empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho dos quadros de pessoal de que trata o artigo 114-A da Lei nº 10.233, de 2001. Atribuições do Congresso Nacional: resolver definitivamente sobre tratados, acordos, autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, autorizar o presidente a se ausentar, julgar contas prestadas pelo presidente, fiscalizar atos do Poder Executivo, concessão de rádio e televisão, autorizar referendo e convocar plebiscito, atribuições do presidente da República: nomear e exonerar os ministros de Estado, publicar as leis, decretos, vetar projetos de lei, extinção de cargos públicos, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nomear governadores, o presidente e os diretores do Banco Central, declarar guerra, enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, editar medidas provisórias. Bacen, Carta do Bacen, circular, no 3,461. Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei no 9,613, de 3 de março de 1998. A diretoria colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 23 de julho de 2009, com base no disposto nos arts. 10, inciso nix, e 11, inciso 7º da Lei no 4,595, de 31 de dezembro de 1964, 10 e 11 da Lei no 9,613, de 3 de março de 1998, e tendo em vista o disposto na Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999, promulgada por meio do decreto no 5,64, de 26 de dezembro de 2005, DCIDIU, Art. 1. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei no 9,613, de 3 de março de 1998. Parágrafo 1. As políticas de que trata o caput devem especificar em documento interno as responsabilidades dos integrantes de cada nível hierárquico da instituição. Segundo, contemplar a coleta e registro de informações tempestivas sobre clientes, que permitam a identificação dos riscos de ocorrência da prática dos mencionados crimes. 3.
definir os critérios e procedimentos para seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômico-financeira dos empregados da instituição. Quarto, incluir a análise prévia de novos produtos e serviços sob a ótica da prevenção dos mencionados crimes. V. Ser aprovadas pelo Conselho de Administração ou, na sua ausência, pela diretoria da instituição. Z. Receber ampla divulgação interna. Parágrafo 2. Os procedimentos de que trata o caput devem incluir medidas prévias e expressamente estabelecidas que permitam a confirmar as informações cadastrais dos clientes e identificar os beneficiários finais das operações. Segundo, possibilitar a caracterização ou não de clientes como pessoas politicamente expostas. Parágrafo 13. Para os fins desta circular, considera-se cliente eventual ou permanente qualquer pessoa natural ou jurídica com a qual seja mantido, respectivamente em caráter eventual ou permanente, relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à realização de operação financeira. Parágrafo 4. Os procedimentos de que trata o caput devem ser reforçados para início de relacionamento com instituições financeiras, representantes ou correspondentes localizados no exterior, especialmente em países, territórios e dependências que não adotam procedimentos de registro e controle similares aos definidos nessa circular. Sigrum, clientes cujo contato seja efetuado por meio eletrônico, mediante correspondentes no país ou por outros meios indiretos, manutenção de informações cadastrais atualizadas. Artigo 2. As instituições mencionadas no artigo 1 devem coletar e manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes permanentes, incluindo, no mínimo, as mesmas informações cadastrais solicitadas de depositantes previstas no artigo 1 da resolução, no 2,025, de 24 de novembro de 1993, com a redação dada pela resolução 2,747, de 28 de junho de 2000. Segundo os valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de faturamento médio mensal dos 12 meses anteriores, no caso de pessoas jurídicas. 3. Declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio com a instituição. Parágrafo 1. As informações relativas a cliente e pessoa natural devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representar voto. Parágrafo 2. As informações cadastrais relativas a cliente e pessoa jurídica devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representar, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário. Excetuam-se do disposto no parágrafo 2 as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos, para as quais as informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se houver. Parágrafo 4A. As informações cadastrais relativas a cliente e fundo de investimento devem incluir a respectiva denominação, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, bem como as informações de que trata o inciso 1º relativas às pessoas responsáveis por sua administração. Parágrafo 5. As instituições mencionadas no artigo 1 devem realizar testes de verificação, com periodicidade máxima de 1 ano, que assegurem a adequação dos dados cadastrais de seus clientes. Artigo 13. As instituições mencionadas no artigo 1 devem obter as seguintes informações cadastrais de seus clientes eventuais, do proprietário e do destinatário dos recursos envolvidos na operação ou serviço financeiro. Quando pessoa natural, o nome completo, dados do documento de identificação, tipo número, data de emissão e órgão expedidor, e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF. Quando pessoa jurídica, a razão social e número de inscrição no CNPJ. Parágrafo único. Admite-se o desenvolvimento de procedimento interno destinado à identificação de operações ou serviços financeiros eventuais que não apresentem risco de utilização para lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, para os quais é dispensada a exigência de obtenção das informações cadastrais de clientes, ressalvado o cumprimento do disposto no artigo 12 desta circular, pessoas politicamente expostas. Artigo 4. As instituições de que
trata o art. Humo devem coletar de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizar luz ou não como pessoas politicamente expostas e identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes assim caracterizados. Parágrafo 1. Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Parágrafo 2, no caso de clientes brasileiros, devem ser abrangidos. Os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União. Segundo, os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União, de ministro de Estado ou equiparado. B, de natureza especial ou equivalente. C, de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. D, do grupo direção e assessoramento superiores, das nível 6 ou equivalentes. 3, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores. 4, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores Gerais da República e os Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. V, os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. VI, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de municípios e do Distrito Federal. Zetum, os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados. Parágrafo 13, no caso de clientes estrangeiros, para fins do disposto no caput, as instituições mencionadas no artigo 1 devem adotar pelo menos uma das seguintes providências: I, solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua classificação. V, recorrer a informações publicamente disponíveis. 3, consultar bases de dados comerciais sobre pessoas politicamente expostas. 4, considerar a definição constante do glossário dos termos utilizados no documento As 40 Recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, GAFI, não aplicável a indivíduos em posições ou categorias intermediárias ou inferiores, segundo a qual uma pessoa politicamente exposta é aquela que exerce ou exerceu importantes funções públicas em um país estrangeiro, tais como chefes de Estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos. Parágrafo 4. O prazo de 5 anos referido no parágrafo 1 deve ser contado retroativamente a partir da data de início da relação de negócio ou da data em que o cliente passou a se enquadrar como pessoa politicamente exposta. Parágrafo 5 do parágrafo 1 são considerados familiares. Os parentes, na linha reta, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. Parágrafo 6. No caso de relação de negócio com cliente estrangeiro, que também seja cliente de instituição estrangeira fiscalizada por entidade governamental assemelhada ao Banco Central do Brasil, admite-se que as providências em relação às pessoas politicamente expostas sejam adotadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados. Início ou prosseguimento de relação de negócio. Artigo 5. As instituições de que trata o artigo 1 somente devem iniciar relação de negócio de caráter permanente ou dar prosseguimento à relação dessa natureza já existente com o cliente se observadas as providências estabelecidas nos arts 2 e 4. Registro de serviços financeiros e operações financeiras. Artigo 6.
as instituições de que trata o artigo 1 devem manter registros de todos os serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas com os clientes ou em seu nome. Parágrafo 1, no caso de movimentação de recursos por clientes permanentes, os registros devem conter informações consolidadas que permitam verificar a compatibilidade entre a movimentação de recursos e a atividade econômica, capacidade financeira do cliente. Segundo, a origem dos recursos movimentados. 3. Os beneficiários finais das movimentações. Parágrafo 2. O sistema de registro deve permitir a identificação das operações que, realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado financeiro ou grupo, em um mesmo mês calendário, superem, por instituição ou entidade, em seu conjunto, o valor de R$ 10 mil reais. Segundo, as operações que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. Registros de depósitos em cheque, liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira e da utilização de instrumentos de transferência de recursos. Artigo 7º. As instituições de que trata o artigo 1 devem manter registros específicos das operações de transferência de recursos. Parágrafo 1. O sistema de registro deve permitir a identificação das operações referentes ao acolhimento em depósitos de transferência eletrônica disponível, TED, de cheque, cheque administrativo, cheque ordem de pagamento e outros documentos compensáveis de mesma natureza e a liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira, das emissões de cheque administrativo, de cheque ordem de pagamento, de documento de crédito, de TED e de outros instrumentos de transferência de recursos, quando de valor superior a R$ 10 mil. Parágrafo 2. Os registros de que trata o inciso I do parágrafo 1, efetuados por instituição depositária, devem conter, no mínimo, os dados relativos ao valor e ao número do cheque depositado, o código de compensação da instituição sacada, os números da agência e da conta de depósitos sacadas e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do respectivo titular. Parágrafo 13. Os registros de que trata o inciso 1º do parágrafo 1 efetuados por instituição sacada devem conter, no mínimo, os dados relativos ao valor e ao número do cheque, o código de compensação da instituição depositária, os números da agência e da conta de depósitos depositárias e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do respectivo titular, cabendo à instituição depositária fornecer à instituição sacada os dados relativos ao seu código de compensação e aos números da agência e da conta de depósitos depositárias. Parágrafo 4. No caso de cheque utilizado em operação simultânea de saque e depósito na própria instituição sacada, com vistas à transferência de recursos da conta de depósitos do emitente para a conta de depósitos de terceiros, os registros de que trata o inciso 1º do CQM dos parágrafos 1 devem conter, no mínimo, os dados relativos ao valor e ao número do cheque sacado, bem como aos números das agências sacada e depositária e das respectivas contas de depósitos. Parágrafo 5. Os registros de que trata o inciso 2º do parágrafo 1 devem conter, no mínimo, as seguintes informações: o tipo e o número do documento emitido, a data da operação, o nome e o número de inscrição do adquirente ou remetente no CPF ou no CNPJ, segundo, pagos em cheque, o código de compensação da instituição, o número da agência e da conta de depósitos sacadas referentes ao cheque utilizado para o respectivo pagamento, inclusive no caso de cheque sacado contra a própria instituição emissora dos instrumentos referidos neste artigo. 3.0, no caso de DOC, o código de identificação da instituição destinatária no sistema de liquidação de transferência de fundos e os números da agência, da conta de depósitos depositária e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do respectivo titular. IV, no caso de ordem de pagamento. A. Destinada a crédito em conta. Os números da agência destinatária e da conta de depósitos depositária. B. Destinada a pagamento em espécie. Os números da agência destinatária no CPF ou no CNPJ. Bares Irum, quando pagos em cheque.
o código de compensação da instituição, o número da agência e da conta de depósito sacadas referentes ao cheque utilizado para o respectivo pagamento, inclusive no caso de cheque sacado contra a própria instituição emissora dos instrumentos referidos nesse artigo 3. No caso de DOC, o código de identificação da instituição destinatária no sistema de liquidação de transferência de fundos e os números da agência, da conta de depósitos depositária e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do respectivo titular, quarto, no caso de ordem de pagamento, A destinada a crédito em conta, os números da agência destinatária e da conta de depósitos depositária. B, destinada a pagamento em espécie, os números da agência destinatária e de inscrição do beneficiário no CPF ou no CNPJ. Parágrafo 6. Em se tratando de operações de transferência de recursos envolvendo pessoa física residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, a identificação prevista no parágrafo 5, incisos I e faro, a linha B, pode ser efetuada pelo número do respectivo passaporte, complementada com a nacionalidade da referida pessoa e, quando for o caso, o organismo internacional de que seja representante para o exercício de funções específicas no país. Parágrafo 7A. A identificação prevista no parágrafo 5, incisos 1º e I4. A linha B não se aplica às operações de transferência de recursos envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma definida pela RFB. Registros de cartões pré-pagos. Artigo 8. As instituições de que trata o artigo 1 devem manter registros específicos da emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos. Parágrafo 1. O sistema de registro deve permitir a identificação da I por mês, emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos em montante, acumulado igual ou superior a R, 100 mil reais, ou o equivalente em moeda estrangeira, no mês calendário. Bio, emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago que apresente indícios de ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. Parágrafos do disposto no caput, define-se cartão pré, pago como cartão apto a receber carga ou recarga de valores em moeda nacional ou estrangeira oriundos de pagamento em espécie, de operação cambial ou de transferência a débito de contas depósito. Parágrafo 13. Os registros das ocorrências de que tratam os incisos 1º e 1 do parágrafo 2 devem conter as seguintes informações. AI, o nome ou razão social e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ da pessoa natural ou jurídica responsável pela emissão ou recarga de valores em cartão pré, no caso de emissão ou recarga efetuada por residente ou domiciliado no país, de segundo o nome, o número do passaporte e o respectivo país emissor, no caso de emissão ou recarga de valores em cartão pré, pago efetuada por pessoa natural, não residente no país ou domiciliada no exterior. 3C, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF da pessoa natural, a quem se destina o cartão pré-pago. 4º, a identificação das instituições, das agências e das contas de depósito ou de poupança debitadas, os nomes dos titulares das contas e respectivos números de inscrição no CPF, no caso de emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago, oriundos de transferências a débito de contas, de depósito ou de poupança, tituladas por pessoas naturais. V. A identificação das instituições, das agências e das contas de depósito ou de poupança debitadas, os nomes dos titulares das contas e respectivos números de inscrição no CNPJ, bem como os nomes das pessoas naturais autorizadas a movimentá-las e respectivos números de inscrição no CPF, no caso de emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago oriundos de transferências a débito de contas de depósito ou de poupança tituladas por pessoas jurídicas. 6º, a data e o valor de cada emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago. 7º, o propósito da emissão do cartão pré-pago. 18º,
o nome e o respectivo número de inscrição no CPF das pessoas naturais que representem as pessoas jurídicas responsáveis pela emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago. Registros de movimentação superior a R, sem zero em espécie. Artigo 9º, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos com carteira comercial ou de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as sociedades de poupança e empréstimo e as cooperativas de crédito devem manter registros específicos das operações de depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque. Parágrafo 1º. O sistema de registro deve permitir a identificação de depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque, de valor igual 100 mil reais. Segundo, depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque que apresente indícios de ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. 3.0. Emissão de cheque administrativo, TED, ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R, 100 mil reais. Parágrafo 2. Os registros de que trata o caput devem conter as informações abaixo indicadas. O nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, do proprietário ou beneficiário dos recursos e da pessoa que efetuar o depósito, o saque em espécie ou o pedido de provisionamento para saque. Segundo, o tipo e o número do documento, o número da instituição, da agência e da conta corrente de depósitos à vista ou da conta de poupança a que se destinam os valores ou de onde o valor será sacado, conforme o caso. 3. O nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso dos titulares das contas referidas no inciso 2º, se na mesma instituição. 4. O nome e o respectivo número de inscrição no CPF, no caso de saque em espécie por meio de cartão pré-pago cujo portador seja residente ou domiciliado no país. V. O nome e o número do passaporte e o respectivo país emissor, no caso de saque em espécie por meio de cartão pré-pago cujo portador seja não residente no país ou domiciliado no exterior. 6. A data e o valor do depósito, do saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou do provisionamento para saque. Especial atenção. Artigo 10. As instituições de que trata o artigo 1 devem dispensar especial atenção a operações ou propostas cujas características no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9,613, de 1998, ou com eles relacionados. Segundo, propostas de início de relacionamento e operações com pessoas politicamente expostas de nacionalidade brasileira e as oriundas de países com os quais o Brasil possua elevado número de transações financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidade étnica, linguística ou política. 3. Indícios de burla aos procedimentos de identificação e registro estabelecidos nesta circular. 4. Clientes e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final. V. Transações com clientes oriundos de países que aplicam insuficientemente as recomendações do GAFI, conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 6. Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Parágrafo 1. A expressão especial atenção inclui os seguintes procedimentos. Monitoramento reforçado, mediante a adoção de procedimentos mais rigorosos para apuração de situações suspeitas. 1.2. Análise com vistas à verificação da necessidade das comunicações de que tratam os arts. 12 e 13. 3. Avaliação da alta gerência quanto ao interesse no início ou manutenção do relacionamento com o cliente.
Parágrafo 2. Considera-se alta gerência qualquer detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao daquele ordinariamente responsável pela autorização do relacionamento com o cliente. Manutenção de informações e registros. Artigo 11. As informações e registros de que trata esta circular devem ser mantidos e conservados durante os seguintes períodos mínimos, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do término do relacionamento com o cliente permanente ou da conclusão das operações. E 10 anos para as informações e registros de que trata o artigo 7º. Primeiro, 5 anos, para as informações e registros de que tratam os arts. 6, 8 e 9. Parágrafo único. As informações de que trata o artigo 2 devem ser mantidas e conservadas juntamente com o nome da pessoa incumbida da atualização cadastral, o nome do gerente responsável pela conferência e confirmação das informações prestadas e a data de início do relacionamento com o cliente permanente. Comunicações ao COAF. Artigo 12. As instituições de que trata o artigo 1 devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil. OAI, as ocorrências de que trata o artigo 8, parágrafo 1, inciso 1, no prazo de até 5 dias úteis após o encerramento do mês calendário. Segundo, as ocorrências de que trata o artigo 9º, parágrafo 1, incisos 1º, na data da operação. Parágrafo único. Devem também ser comunicadas ao COAF as propostas de realização das operações de que trata o CAPT. Artigo 13. As instituições de que trata o artigo 1 devem comunicar ao COAF, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil, as operações realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a R, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na Lei no 9,613 de 1998. 2. As operações realizadas ou serviços prestados, que por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. 3. As operações realizadas ou serviços prestados, qualquer que seja o valor, a pessoas que reconhecidamente tenham perpetrado ou intentado perpetrar atos terroristas ou neles participado ou facilitado o seu cometimento, bem como a existência de recursos pertencentes ou por eles controlados direta ou indiretamente. Quarto, os atos suspeitos de financiamento do terrorismo. Parágrafo 1. O disposto no inciso 3º aplica-se também às entidades pertencentes ou controladas, direta ou indiretamente, pelas pessoas ali mencionadas, bem como por pessoas e entidades atuando em seu nome ou sob seu comando. Parágrafo 2. As comunicações das ocorrências de que tratam os incisos 3º e 4º devem ser realizadas até o dia útil seguinte àquele em que verificadas. Parágrafo 3. Devem também ser comunicadas ao COAF as propostas de realização das operações e atos descritos nos incisos I, A e V. Artigo 14. As comunicações de que tratam os arts 12 e 13 deverão ser efetuadas sem que seja dada ciência aos envolvidos. Parágrafo 1. As comunicações relativas a cliente identificado como pessoa politicamente exposta devem incluir especificamente essa informação. Parágrafo 2a. Alteração ou cancelamento de comunicação efetuados após o 5º dia útil seguinte ao da sua inclusão devem ser acompanhados de justificativa da ocorrência. Artigo 15. As comunicações de que tratam os arts 12 e 13 relativas a instituições integrantes de conglomerado financeiro e a instituições associadas a sistemas cooperativos de crédito podem ser efetuadas, respectivamente, pela instituição líder do conglomerado econômico e pela cooperativa central de crédito. Artigo 16. As instituições de que trata o art 1 devem manter, pelo prazo de 5 anos, os documentos relativos às análises de operações ou propostas que fundamentaram a decisão de efetuar ou não as comunicações de que tratam os arts 12 e 13. Procedimentos internos de controle. Artigo 17. O Banco Central do Brasil aplicará cumulativamente ou não as sanções previstas no artigo
2e da lei no 9,613 de 1998, na forma estabelecida no decreto no 2,799 de 8 de outubro de 1998, às instituições mencionadas no art. 1, bem como aos seus administradores, que deixarem de cumprir as obrigações estabelecidas nesta circular. Artigo 18. As instituições de que trata o artigo 1 devem indicar ao Banco Central do Brasil diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas nesta circular, bem como pelas comunicações de que tratam os arts 12 e 13. Para fins da responsabilidade de que trata o caput, admite-se que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto a relativa à administração de recursos de terceiros. Parágrafo 2. No caso de conglomerados financeiros, admite-se a indicação de um diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas nesta circular, bem como pelas comunicações referentes às respectivas instituições integrantes. Artigo 19. O Banco Central do Brasil divulgará, os procedimentos para efetuar as comunicações de que tratam os arts 12 e 13. Operações e situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei no 9,613 de 1998. 3. Situações exemplificativas de relacionamento próximo para fins do disposto no artigo 4. Artigo 20. A atualização das informações cadastrais relativas a clientes permanentes cujos relacionamentos tenham sido iniciados antes da entrada em vigor desta circular, deve ser efetuada em conformidade com os testes de verificação de que trata o parágrafo 5 do artigo 2. Artigo 21. Esta circular entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos 30 dias após a data de publicação, para os relacionamentos com clientes permanentes ou eventuais estabelecidos a partir dessa data. Artigo 22. Ficam revogadas as circulares NS 2,852, de 3 de dezembro de 1998, 3,339, de 22 de dezembro de 2006 e 3,422, de 27 de novembro de 2008. E os arts 1 e 2 da circular no 3,29, de 5 de setembro de 2005, disposições do BEICEM, disposições aplicáveis aos contratos do BNDES, resolução 665/87, normas e instruções de acompanhamento. Resolução 660/87, disposições aplicáveis aos contratos do BNDES, anexo à resolução no 665/87 das disposições preliminares, art. 1. As disposições aplicáveis aos contratos do BNDES. Disposições aplicam-se aos contratos de colaboração financeira reembolsáveis e não reembolsáveis do sistema BNDES, que formalizam as operações diretas, indiretas e mistas, integrando-os por simples referência genérica 1. A revogada. B. Revogada. Parágrafo único. Em conflito com essas disposições, prevalecerão as condições específicas do contrato, ou as mencionadas no artigo 2. Nesta ordem, art. 2. Aplicam-se igualmente ao contrato, integrando as normas e instruções de acompanhamento, aprovadas pelo BNDES e vigentes na data de sua celebração, bem como o convênio, contrato, acordo, regulamento ou programa de que se origina a operação, inclusive quando o BNDES atue como agente financeiro, comitente, comissário ou mandatário. Artigo 13, revogado, das definições de termos. Artigo 4.6. As expressões a seguir enumeradas têm a seguinte significação contratual, quando não empregadas na acepção geral. A agente financeiro, instituição financeira credenciada no BNDES como tal, o qual lhe atribui um limite de crédito para realizar operações no âmbito das linhas, produtos e programas do banco. Segundo agente repassador, entidade pública ou privada não credenciada como agente financeiro pelo BNDES que realiza operações no âmbito das linhas, produtos e programas do banco. 13. BNDES e o sistema BNDES. O conjunto de entidades constituído pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e suas subsidiárias.
a Agência Especial de Financiamento Industrial, FINAME. B, BNDES Participações S.A., BNDESPAR. C, BNDES Public Limited Company, BNDES PLC. E de demais instituições que vierem a ser constituídas pelo BNDES. Quarto, beneficiária acreditada, financiada, mutuária, avalizada, afiançada e, de modo geral, a entidade contratante da colaboração financeira do BNDES, inclusive o agente repassador e o agente financeiro nas operações de repasse. V, beneficiária final, creditada, financiada, mutuária, avalizada, afiançada e, de modo geral, a entidade contratante da colaboração financeira por intermédio de agente repassador ou agente financeiro. 6. Colaboração financeira, gênero que compreende as operações ativas do BNDES dentro de suas atividades fins ou substantivas, em qualquer de suas espécies, como prestação de garantia, crédito, participação societária e outras. 7. Condição de efetivação da garantia, requisito contratual, imposto à beneficiária da colaboração financeira do BNDES para a efetivação da garantia. 8. Condição de eficácia, requisito contratual que subordina a eficácia do contrato de colaboração financeira do BNDES. Inis, condição de liberação, requisito contratual, imposto à beneficiária da colaboração financeira do BNDES para transferência de recursos da colaboração financeira ou de outra colaboração. X, contrato. Instrumento jurídico que formaliza a operação celebrada com o sistema BNDES, compreendidos no conceito, os títulos de crédito, instrumentos congêneres e instrumentos acessórios, ao qual aderem os demais documentos a ele vinculados. E as presentes disposições. D1. Disponibilidade, possibilidade de liberação da colaboração financeira segundo a forma estabelecida contratualmente e as efetivas condições de execução orçamentária do BNDES. 12. Embarcação financiada, embarcação objeto de apoio financeiro do FMM. 3. Estaleiro, construtor da embarcação financiada. 14. FMM, Fundo da Marinha Mercante. 15. Fundo de liquidez, conjunto de valores em moeda ou títulos, sob a administração de uma sociedade corretora, destinado à negociação contínua de ações ou debêntures de empresas nacionais